Então, vamos continuar, alunos, com as nossas mudanças, né? Com o nosso comentário da Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrimes no que diz respeito ao direito penal. A segunda mudança que nós estamos vendo é justamente em relação ao artigo 51. E aí eu gostaria de fazer alguns comentários antes de nós passarmos diretamente para o artigo 51. Esse artigo 51, ele vai falar justamente sobre a execução da cobrança de multas. Execução da cobrança de multa. Num contexto histórico, antes de 1996, quando o réu deixava de cumprir a pena de multa, ela era transformada em pena privativa de liberdade. Mas, depois de 1996, isso passou a ser proibido. Depois de 1996, a pena de multa não paga pelo réu, ela se transforma em dívida de valor. E aí veio o questionamento. Quem vai cobrar? Né? Então, ficou aquele questionamento. Essa cobrança seria feita pela Fazenda Pública ou pela Vara de Execução Penal? E ficou por muito tempo sedimentado, consolidado, que seria a Vara da Fazenda Pública que faria essa cobrança. Em 2018, houve a solução de uma ação direta de inconstitucionalidade 3.150, julgada pelo STF. E o que foi decidido nessa ação direta de inconstitucionalidade? O que foi definido? O STF, e era isso que vinha sendo trabalhado e praticamente pacificado na doutrina, que prioritariamente a execução caberia ao Ministério Público perante a Vara da Execução Penal. E se o Ministério Público não fizesse essa execução em 90 dias, de forma subsidiária, a competência passava à Procuradoria da Fazenda em varas da Fazenda Pública. E assim estava sendo trabalhado. Então, aí você vai entender essa mudança do artigo 51. Então, o que o artigo 51 veio trazendo? Ele veio estabelecendo a competência da cobrança. Que a competência da cobrança é da vara de execução, porque não estava explícito no tipo penal. E agora ele vem explícito no tipo penal. Mas o tipo penal, ele ficou calado em relação à prioridade do Ministério Público, né? E a questão dos 90 dias e da questão da Procuradoria da Fazenda ter esse rito subsidiário depois dos 90 dias, caso o Ministério Público não proceda essa cobrança. Ficou silente. Então, vamos lá ver exatamente como foi a alteração do artigo 51, como ficou. Ele ficou exatamente como ele era. A mudança justamente foi a definição de onde a multa é executada. Então, vamos ler? O artigo 51, eu deixei aí no material de vocês como ele ficou agora. Inclusive, eu deixei um quadro como era antes e como está agora. E aí, nós vamos analisar. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal. Então, essa foi a mudança. Trouxe expresso que aqui é perante o juiz da execução penal. Isso que não tinha no artigo de lei. E será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, isso não mudou, mas o que veio mudando foi a expressão que agora está explícita na lei, que a competência da execução é do juiz da execução penal. Agora foi silente, não falou no que diz respeito à prioridade do Ministério Público e subsidiariamente da Fazenda. Não, acho que é uma mudança pequena, não tem, analisando esse contexto, não tem nenhuma outra alteração nesse artigo de forma relevante, ok?